meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos fazer a leitura do tema de hoje, que é blasfêmias, zombarias e insultos, do terceiro volume dos 4 evangelhos de Rustem. Esse tema ele se encontra nos evangelhos sinópticos, em Mateus, no capítulo 27, versículos de 39 a 43, Marcos, capítulo 15, versículos de 29 a 32, e Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 37. Nós vamos ler Mateus com algumas entradas também no evangelho de Marcos e Lucas, já fazendo uma melhor adaptação no texto em termos de tradução. E os que por ali passavam, abanando a cabeça, blasfemavam, dizendo: Tu que destróis o santuário e o constrói em 3 dias, por que não te salva a ti mesmo? Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Do mesmo modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, o escarneciam, dizendo: Ele salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, que desça agora da cruz, e nós lhe acreditaremos. Ele põe toda a sua confiança em Deus. Livra-o Deus agora, se o quer bem, pois que ele disse: Sou o Filho de Deus. E Marcos, o versículo 32, também precisa ser ressaltado: que o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Uma outra passagem de Marcos, que é muito significativa, é a parte final do versículo 29, que diz assim: Olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Conclui o versículo 30. Em Lucas nós temos o povo que é ali reunido, olhando aquela cena, e bem assim os anciãos torciam o nariz. Ele que salvou os outros, salva-se a si mesmo agora, se é o Cristo, o eleito de Deus. Também o insultaram os soldados que dele se aproximavam. Ele oferecia o vinagre. Está no Evangelho de Lucas, nos versículos de 35 a 36. E conclui o 37, dizendo: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, nós chegamos na parte, então, da crucificação, que os condenados agora recebem mais do que uma carga física de dor, que era a crucificação, recebem uma carga psicológica de muito desgaste emocional, que é a zombaria, que é um insulto. Então, agora já terminado, podemos dizer assim, a descarga de repúdio em termos de dor física, né, que é o espancamento e a crucificação, cabe uma segunda parte, que é a da zombaria, que é a parte então moral. Isso não quer dizer que esta não seja pior do que a própria cruz, do que a própria dor física, né? A dor moral, o desgaste emocional,
a zombaria, o desprezo, né? Num monodeísmo impressionante, porque eles ficavam repetindo a mesma coisa, né? Se é o Cristo, desça da cruz, se és o rei de Israel, e num estado de demência, repetindo sempre a mesma coisa. Se você falou que ia destruir o templo com as suas próprias mãos e reconstruí-lo em 3 dias, que então desça da cruz, né? Salvou tanta gente, por que não salva você? Então, a você mesmo. Então, as frases se repetem numa ideia, como o demente é assim. E não precisa ter conhecimento de psicologia como esse aqui que vos fala fez sou psicólogo, né? Mas mais que isso, né? A gente vê as pessoas quando tem esse desequilíbrio mental, ficam repetindo a mesma coisa, ficam repetindo. Aquela pessoa que está com ódio, está em desespero, está com raiva de alguém, ela não muda o disco. A gente costuma dizer, né? Parece que ficar repetindo tem um defeito, né? E aí fica repetindo a mesma coisa e não para. É difícil. Às vezes você tem que dar um choque, ou você tem que dar um grito, ou você tem que fazer alguma atitude para ver que sacode a pessoa e ela, aquilo que a gente fala, muda o disco, muda a rotação, porque fica numa ideia única, fixa, ideia fixa. Isso é coisa da demência. Fica numa ideia fixa. Né? O esquizofrênico, que ele está rachado, ele está quebrado, ele está dividido, né? A parte, podemos dizer assim, que a única forma que ele tem de ficar, manter algum estado de consciência, ele fica repetindo a mesma coisa. Realmente, o que a gente vê aqui é uma situação muito mais grave do que o processo da dor física, né? Porque mostra aí toda a baixeza do mundo. Quando o Evangelho fala que nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos, né? O ato é a crucificação, as palavras é o que eles estão zombando, mas o pensamento foi a raiz das 2 situações. No pensar que nós temos a raiz tanto do falar como do fazer. Falar e fazer são consequências do pensar. Nós temos uma frase de Jesus que ele fala assim: por que pensais mal em vossos corações? No coração que é a sede do eu espiritual, que é a sede do espírito. A sede do espírito. Ali, o coração aí está no sentido de eu espiritual, de espírito. Então, é ali que nós temos a raiz verdadeira do pensar, o espírito. E o espírito não está na cabeça. Né? A sede dessa mônada é chamada de coração nas Escrituras. E é muito interessante que quando a gente quer falar da gente mesmo, a gente bota a mão no coração. Esse centro aí, fui eu que fiz, a gente bota a mão na cabeça do coração. Então ali está essa sede do pensar. Aí o pensar vai conduzir o falar, e depois no processo de materialização nós temos o fazer. Pietro-Baldi diz que é ideia, ação, energia, e energia, matéria. Então é um processo de coagulação. Por isso que no ato em si, no ato da crucificação, nós temos o processo da materialização daquela situação. Mas no falar, nós temos o verbo, nós temos a ação. A ação, podemos dizer assim, continuava, perpetuava como uma onda, irradiando vibrações ruins.
Você imagina o verbo, né? A palavra verbo quer dizer ação, som. Então eles estavam emitindo som, verbo, como se fosse uma onda, como se fosse uma pedra quando ela cai num lago e vai formando a onda. Então aquela onda continuava descarregando. E não só para chegava até Jesus, mas cercava todos em volta, inclusive ele mesmo. Porque quem emite esse tipo de onda está dentro da onda, está dentro dela, está no próprio furacão dessa vibração negativa. É o que vai então se refletir, e que nós vamos ver mais à frente, em outra palestra, né? Que naquele exato momento começa a ficar tudo escuro, e cai uma chuva, cai um tremor de terra, etc. Quer dizer, eu quero dizer que a vibração foi tão ruim que afeta a natureza. E a natureza reage em forma de descarga. A natureza, que é muito mais forte do que o pensar humano, né? Ela tem que descarregar aquela vibração toda negativa. A situação foi violentíssima, de ódio, de desprezo, de zombaria, emitindo ondas supercarregadas, e nós não podemos pensar que era só no nível humano dos encarnados, porque cada um dos desencarnados, cada encarnado tem uma multidão de espíritos afins, né? Legiões de espíritos afins. Eu me chamo legião, está lá na conversa de Jesus com o obsidiado do cemitério Gadareno, né, em que o espírito líder daquele grupo se manifesta: somos legião, porque somos muitos. Meu nome é legião, porque somos muitos. Então, vocês imaginem que ali estava toda essa presença vibratória também. Fora que Jesus já tinha dito que forças muito maiores, que queriam combater ele mesmo, e que não eram inimigos pessoais daquela população, mas que queriam fazer guerra em termos, no sentido grande e poderoso, de não fazer a mudança que o planeta iria fazer a partir daquele fenômeno da cruz, que vai gerar o maior de todos, que é a ressurreição. Sem a cruz não haveria ressurreição, né? E então vai abalar profundamente a humanidade, porque vai deixar presente a certeza da vitória da vida sobre a morte. Então esse é o maior escândalo que Satanás, ou as forças negativas, vamos imaginar assim, poderiam receber. Já que está lá no livro de sabedoria, Deus é o autor da vida, quem é o autor da morte é o diabo. Quer dizer, fomos nós mesmos, com a nossa queda espiritual, com a nossa inferioridade, que geramos o estado de morte. Deus é amigo da vida e é autor da vida. Evidentemente, então, que aquelas forças maiores, negativas, que Pietro Baldi chama da inteligência do diabo, aqui um parênteses, não está dizendo que o diabo, como aquele personagem, existe. O diabo somos nós mesmos, mas é no sentido de força de oposição. A palavra diabo quer dizer divisão, oposição consciente do mal que faz. Como diz lá no Apocalipse, no capítulo 12, que é se bater conscientemente contra Deus. Repare que esse espírito que fala em nome do grupo e fala, né, legião, somos muitos, quando Jesus se aproxima, ele me identifica. Jesus, sabemos que és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Então ele reconhecia, sabia muito bem, mas ele pede autorização para continuar ali fazendo mal. Então, consciente do processo. Ora, então, diante dessa situação, e Jesus vai chamar esses espíritos de os príncipes deste mundo, os senhores deste mundo, né? Então, ali estavam presentes. Então, a vibração vai aumentar. Esse vai ser o tema de uma futura palestra, quando nós vamos falar em que tudo ficou escuro. Esse clima de zombaria, que diz André Luiz, que foi o maior sofrimento quando ele foi na Cidade das Trevas. Na Cidade das Trevas, que é mais baixa a vibração do que o umbral, é falar da origem deste pensamento viscoso, bastante
pastoso, pensamento que sai viscoso, pastoso, que cola, que tem um campo magnético igual a goma da jaca, né? Tem uma mensagem no livro do Chico Xavier, aquele da psicografia, da psicofonia, que é o livro Instruções Psicofônicas, né? Que uma entidade, então, se fala que a camada da Terra até 1 quilômetro fica tomada dessa vibração pastosa, que é difícil de passar, de penetrar, que gera todo um estado de dificuldade, diz André Luiz, para respirar. E fora que André Luiz fala, o odor dessa vibração, o espírito negativo, quando ele pensa assim, ele pensa mal, cheira mal. Então é um estado mórbido, é um estado doentio, um ambiente, uma psicosfera de lama. Uma psicosfera de lama. E isso tudo criou, então, ali em volta, com essas zombarias. O que eu acho assim interessante, aqui no Evangelho de Marcos, que nós ressaltamos aqui, é quando diz assim: e os que passavam, abanando as cabeças, blasfemavam-no, dizendo: olá, tu que destróis o templo e que diz que em 3 dias vai reconstruí-lo. Mas eu acho interessante que a gente for olhar com cuidado no original, formos ver em outras traduções, a colocação é essa mesmo, né? Olá, oh, que surpresa, tem uns que falam, mas a tradução melhor é olá. Então, repare que eram milhares de pessoas que estavam ali para comemorar a Páscoa, que já ia começar. Então o movimento de gente era intensa, e ali então as pessoas estavam passando, porque já ia começar a festa. Se diz Marcos que a crucificação foi às 3 horas, por volta das 3 horas, e diz João que foi por volta das 6 horas, eles não tinham a hora quebrada. Às 3 horas é às 9 horas, às 6 horas é o meio-dia. Então, neste período entre as 9 e ao meio-dia, só que entre 9 e meio-dia a gente fala 10, 11, né? Lá eles falavam, a primeira, a hora era a 9, a 9ª hora e o meio-dia. Então, neste período, eles não definiam um outro horário, naquele momento ali, talvez por volta da hora das 11 horas. E se é 11 da manhã, por volta das 11, então já ia ficar tudo negro. E as pessoas estão passando, porque às 6 horas da tarde, quando aparecer essa primeira estrela no céu, começaria a Páscoa. Então, você imagina, você está naquele, vamos imaginar na nossa festa de Natal, que é a mais movimentada, né? Assim, nesse sentido, as pessoas estão naqueles últimos preparativos, nas últimas compras, né? E eles, como estavam ali em ambiente que viviam em um acampamento, viviam na casa dos outros, porque era uma cidade de cerca de 200 mil, 100 mil habitantes, e aí de repente tinha 2 milhões ou mais de pessoas. Então eles estavam muitos ali acampados pela redondeza, né? E então tinham de ir nos mercados para comprar as coisas, tinha de ir no templo, porque era o templo que fazia o sacrifício do cordeiro, para depois eles então assarem o cordeiro, e tudo tinha de ser preparado com antecedência, porque depois daquele horário não se podia fazer mais nada. Depois que começasse a Páscoa, não se podia absolutamente fazer nada. Nós vimos isso quando nós fomos a Israel, tudo para, até o elevador para, até a luz do banheiro não se acende, até a comida é fria, porque não pode esquentar. Então vocês imaginem, se hoje ainda há esse rigor, vocês imaginam naquela época, né? Então as pessoas tinham de se agitar mesmo, e ficar passando por ali, e passavam, e via a cena de alguém crucificado, mas não tinha só uma pessoa crucificada, diz as escrituras que eram mais 2 que estavam ali crucificados. Fala a revelação espírita que já tinham outros 2 crucificados ali, como nós vimos na vez passada, no caso da revelação
do Dimas, o ladrão sírio, né? Que nós vamos falar dele em uma outra palestra ainda, mas da conversa de Jesus com ele, mas já mostrando que ali ficavam outras pessoas que às vezes levavam 36 horas, né, para morrer e ficavam penduradas ali no poste de madeira. Então, diante daquelas situações, daquela situação extremamente desagradável, a pessoa passa e se depara lá e lê na cruz ali o motivo da condenação. Um é ladrão, o outro é ladrão, aquele está sendo crucificado que se diz rei do judeu. Aí a pessoa para, em vez de seguir o caminho, ela para rir, para debochar. Ela não tem nada a ver com a situação, ela está passando. Ele é um transeunte. Mas se a gente vê demais, né, quando tem uma batida do seu lado da pista e você tem que ficar andando devagarzinho porque houve uma batida e está engarrafado, aí você olha para a pista do lado, que é livre, está engarrafada também, e não houve acidente do outro lado. E as pessoas que diminuem a velocidade para ver, para saber, né? Ontem teve uma batida na Rock Lobo, né? Eu fiquei impressionado porque rapidamente juntou uma multidão para ver. E eu estava com o tema aqui vivo na cabeça, né? Pensando no tema de hoje, fiquei pensando, as pessoas vão ali, não sabem qual é o motivo, e querem saber, e dão opinião, e falam, tá certo? Agora, vocês imaginam quando pega um ladrão, o que fala, não sabe se é verdade ou se não é, né? Qual foi a intensidade, mas falam muita besteira, e você tem a oportunidade de bater, vão lá e batem. Estão passando, não sabe o que é, desce da bicicleta, como eu vi um caso, o sujeito desceu da bicicleta, ele estava passando para entregar roupa de lavanderia. Ele desceu da bicicleta, foi lá, deu um murro no sujeito, pegou a bicicleta e foi embora. Agora vocês imaginem quando a cena é o rei dos judeus, como é que pode? O rei ali pendurado, aquele madeira. Crime hediondo. Quem vai para madeira porque fez coisa hedionda. Segundo, e com a frase que correu de boca em boca, ele disse que ia destruir o santuário. E as pessoas só estavam ali para comemorar a Páscoa em Jerusalém, porque tinha o santuário sagrado. Santuário de Deus. Agora o cara diz que vai destruir o santuário. Então eles paravam para rir, para debochar. O deboche gira em torno das seguintes pessoas que debocham. São os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Esses três formam o sinédrio. Então o sinédrio estava presente. São os senadores. Aqui nos nossos cargos eletivos é o que se tem de melhor, ou melhor, não o que se tem de melhor, mas aquilo que se espera que sejam os mais preparados, é o que estão no Senado. Nós temos o cargo de vereador, nós temos o cargo de deputado estadual, nós temos o cargo de deputado federal e nós temos os senadores, entendeu? Esses três aqui, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, formavam o corpo do Senado. Depois nós tínhamos ali presente também os soldados, e aí no caso soldados romanos, e nós tínhamos presente também o povo. Então todos, o povo, os soldados, os anciãos, os escribas, os sacerdotes, todos faziam ou debochavam. E é interessante que aí agora não tem classe social, né? Porque os anciãos não eram necessariamente velhos, e sim eram os mais ricos, os comerciantes mais importantes e poderosos. Os escribas eram os acadêmicos, os conhecidos, os principais sacerdotes, os que tinham autoridade em Jerusalém. Jerusalém tinha autoridade, quem era o principal sacerdote, que era encabeçado pelo sumo sacerdote. Muito bem.
E estava também presente os soldados romanos, que eram desprezados por esses, que eram romanos, e estava o povo. E todos tinham o mesmo comportamento, o que mostra que a baixeza não tem nada a ver com classe social. Tá certo? Então você vai em ambiente rico, em pessoas que moram em belos condomínios, não sei o quê, em um nível baixo, vibratório, de extrema fraqueza. Isso não tem nada a ver, porque na favela é bagunça. Não, pelo contrário, tá certo? A pessoa que tem um bom comportamento, a pessoa que tem moral, a pessoa que tem certo equilíbrio, a pessoa limpa, né? Mantém a sua casinha. E quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de ir em comunidades, né, em favelas, e a pessoa lá tem o seu paninho bordado, tem a sua roupinha, tem as suas coisas, e trata a casa com carinho, com cuidado. Então a dignidade não tem nada a ver com classe social. E aqui mostra que neste caso de zombaria, a zombaria é do ser humano no seu nível de atrasado. E é interessante que uma reação em cadeia, o livro dos Espíritos fala disso. Quando um grupo começa uma manifestação qualquer, o outro mais fraco, ele entra no grupo e se sente poderoso. E de repente ele é arrastado para isso, aquilo que o livro dos Espíritos chama de processo de conversão. Ele é arrastado e não sabe por que ele está fazendo. Porque todo mundo estava fazendo, eu fiz também. E assim vai. E ele passa a ser mais poderoso. É o caso das brigas de futebol, por exemplo, não é isso? Que os outros times fazem contra o nosso Flamengo. Então, é mais ou menos assim. O sujeito, ele sozinho em si mesmo, ele é fraco. Mas quando ele está no grupo, ele fica poderoso. E parece que ele quer aparecer, porque se um faz, o outro quer fazer melhor. Se um bate, se um grita, o outro quer bater mais e quer gritar mais. E aí acaba, depois quando a cabeça esfria, ele fica sozinho, aí fica fraco. E quando a gente vê eles com a carinha de fraco, muitos deles, depois que aparecem na televisão e tal, aí muda, agora está fingindo lá, olha, é falso. Não necessariamente. Essa doença, esse desequilíbrio em que o sujeito é nivelado por baixo quando ele está em grupo. Esse é um critério importantíssimo. Toda vez que você está em grupo e pensa como grupo e respira a coisa do grupo, você não é nivelado por cima, é nivelado por baixo. Porque normalmente as pessoas são baixas. E aquele que tiver um pouquinho mais alto, ele desce para aquele nível de baixeza e se comporta dessa forma. Muito bem. E aí, essas zombarias são marcadas com as seguintes frases. Vamos lá. Vamos colocar elas em ordem. Abanando a cabeça, uma outra melhor tradução aqui para zombaria, como está em Lucas, no versículo 35, a tradução é torcendo o nariz. É tudo a mesma coisa, né? Abanando a cabeça. Quer dizer, olhavam Jesus e faziam. Então, faziam um gesto com o nariz, que não estavam satisfeitos, não estavam concordando com aquela frase, que ele era rei de judeus, ou que ele realmente salvava as pessoas, ou que ele era poderoso. Ali estava a prova de que não era nada, estava na cruz. Estava na cruz. Então, repare que os gestos físicos acompanham o pensamento. Aquilo que você pensa, você se manifesta fisicamente. E o manifestar físico tem mais força instintiva do que aquilo até que você está falando. Pelo seguinte, nós já contamos aqui, mas vale repetir, do professor Rubens Romanelli, que era um grande educador, tradutor das obras de Valde, lá em Minas Gerais, quando ele tendo que visitar escolas por Minas, né? Ele ia lá como motorista da área da Secretaria de Educação e às vezes, naquela época não tinha GPS, então ele fazia perguntas, né? Então ele perguntou para um sujeito que vinha passando com a enxada aonde ficava a escola tal. E o sujeito disse ali, ó, e apontou para a esquerda e disse, ó, fica à direita, e apontou para a esquerda.
O Romanelli fechou o vidro e falou para o motorista: vamos embora, vamos virar à esquerda. Aí o motorista: mas ele falou direita. Ele falou: não, mas vale muito mais o gesto do que a palavra. O gesto é significativo. Então o gesto com a cabeça era uma posição mesmo de desprezo a Jesus, onde que o corpo é como se fosse uma dança, o corpo acompanha o pensar, né? Chega a movimentar o corpo. É muito importante quando a gente observando os pacientes no consultório, né? Então pelo gesto, pelo olhar, pela face, pelas pernas, pela forma de sentar, pela forma de mexer com as mãos, etc., a gente vê uma porção de problemas mais complicados que as palavras nos vão dizendo. Aí dizendo o professor Petrobotti como era complicado ouvir as pessoas, né? Porque elas falam uma coisa e pensam outra completamente diferente. E o corpo mostra isso. O corpo mostra radicalmente mais do que a gente pensa, né? Ora, neurolinguista que com o olhar você pode observar se a pessoa está falando a verdade ou não, pelo próprio olhar dela. E assim de outras manifestações, então, físicas. E eles, então, mexiam a cabeça e mexiam o nariz, mostrando condenação a Jesus. E o que eles falavam? Vamos lá. Salva os outros, salva a ti mesmo, se és o Cristo, o eleito. Agora, eles sabiam que Jesus tinha feito muitas curas. Era notório que Jesus tinha feito muitas curas. Muitas curas eram públicas. E agora vem essa frase: se ele salvou os outros, como é que pode? Agora não salva ele mesmo? Muito complicado, né? Porque o médico salva o outro e não salva a si mesmo. Nós temos um caso interessante do doutor Rossi, que era um médico da área de tratamento ósseo, em especialidade muito grande na parte do câncer ósseo, e que ele mesmo passou pelo câncer ósseo. E depois, quando ele começou a receber o tratamento de ex-alunos seus, pessoas que se formaram com ele, né? Médicos que se formaram com ele, ele sabia direitinho o procedimento. Agora é tal coisa, agora é tal coisa, agora não tem mais nada para fazer. É a morte. Agora, você pode imaginar esse caso, que ele salvou os outros, mas não conseguia salvar. Mas mesmo os outros também ele não conseguia salvar. Em determinada situação, já não tem salvação. No fundo, aqueles que estavam ali fazendo isso, já sabiam que Jesus não vai sair da cruz. Não é essa colocação: salvar aos outros e agora não consegue salvar ele mesmo. Mas salvar como? Tá certo? Salvar como? Não é que eles estavam questionando Jesus: faça um milagre que a gente quer ver. Eles não queriam. Se eles quisessem um milagre, eles ficavam pedindo lá contra Pilatos. Eles queriam ver Jesus morto mesmo. Tá certo? Se eles quisessem um milagre, ficava ali. Quando o Pilatos vê: esse é o homem. Ele: não, faz um milagre aí, ué. Faz aí, que se a gente fizer um milagre, eles não vão acreditar. Mas não, eles fizeram inventar uma porção de coisas, testemunhas falsas. Inclusive esse tema da destruição do templo, inventaram, arrumaram testemunhas falsas para matá-lo. Então a frase não é uma frase de esperança. Se ele salvou os outros, por que ele não salva a si mesmo? No sentido de que se nós ainda temos esperança. Não, a frase é de deboche: você não vai sair daí da cruz. Tinha mais ainda. Olá, destróis o santuário e o reedifica em 3 dias, porque nós porque não te salva a ti mesmo. Se você tem essa capacidade de destruir o santuário e reerguer em 3 dias, você não tem capacidade de conseguir reconstruir você mesmo, porque ele estava todo arrebentado. Não estava arrebentado. Continua uma outra frase: se és o rei de Israel,
desça agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Aí está o Tomé, né? O espírito de Tomé, né? Desça agora da cruz. Se você está dizendo que é rei de Israel, e o rei vinha com essa marca do ungido, né? Era um ungido, era o Cristo, então desça da cruz para que a gente veja e acredite. Então ele tem que fazer algo, depois de fazer algo eles vão ver que foi feito e aí vão acreditar. É lógico que agora eles chegam no absurdo do absurdo, eles estão pedindo para Jesus rejeitar a cruz. Essa foi a pior de todas as frases. E depois vem: ele põe a confiança em Deus, livra-o Deus agora, se o ama, pois disse: eu sou filho de Deus. Olha, essa daqui é extremamente maldosa, porque Jesus estava orando. Esse é o salmo, nós vamos desenvolver ele mais à frente, em outra palestra, quando nós enfrentarmos a frase, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É assim que começa o Salmo 22. E o Salmo 22, que é um salmo todo baseado na dor, no Cristo sofredor, no anúncio do Cristo sofredor, é um salmo, então, 1000 anos antes já tinha sido dado esse salmo. Esse salmo fala o seguinte: salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Se és o Cristo o eleito. Isso é o Salmo 22, versículo 7. Outra frase: ele pôs a confiança em Deus, livra o Deus agora, se o quer bem ou o ama. Mas no texto é o que deseja ardentemente, aquele que se deleita com ele. Se Deus se deleita com ele, se Deus deseja ardentemente ele, se Deus o ama, se Deus o quer bem, né? Então por que agora o insulto é contra Deus, o desafio é contra Deus? Por que não tira ele da cruz? Então é porque Deus não ama, é porque realmente quando ele disse que é filho de Deus é uma mentira. Esse é o mesmo salmo, é o versículo 8, Salmo 22, versículo 8. O primeiro que nós vamos falar em outra palestra, meu Deus, por que abandonaste? É o versículo 1. Então o que estava acontecendo ali é muito simples. Jesus estava fazendo a oração. Como a gente ora, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Muito bem. Como a gente ora no Pai Nosso, como a gente ora no Ave Maria, etc. Jesus estava orando no Salmo 22. E eles pegaram do salmo de alguém que estava orando na hora da morte para ironizá-lo. Então, o primeiro versículo, né? O versículo 7, né? Se ele salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Né? E o versículo 8: ele põe a confiança em Deus. O versículo está falando disso. Eu confio em Deus. Livra Deus ou agora, se o deseja, pois ele disse que é filho de Deus. Então, usaram da oração para desafiar ele e mostrar que realmente, como ele não saiu daquela situação, Deus não o amava. Ora, essa também é uma passagem que se encontra no livro da Sabedoria de Salomão, no capítulo 2, no versículo 18, que diz o seguinte: porque se o justo é filho de Deus, Deus o sustentará, o livrará das mãos dos seus adversários. Quer dizer, como Deus não libertou ele da mão dos adversários, né, não o livrou da mão dos adversários, é porque ele não é filho de Deus, como diz o versículo, ele também não é justo. Então eles pegam da frase para explicar a situação que estava acontecendo ali da cruz. Ora, mas essa é algo assim meio esquisito, né? Porque se Jesus fosse sair da cruz para cumprir a vontade deles, e aí eles veriam e acreditariam, mas eles já viram tantas coisas e não acreditaram, tá certo? Então, não é que Jesus ia sair da cruz para cumprir a vontade deles.
Aliás, ele estava indo para a cruz não para cumprir a vontade dos homens, mas para cumprir a vontade de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se era a vontade de Deus, inclusive, diz o próprio Jesus, já estava registrado nas Escrituras. E se estava registrado nas Escrituras, ele mesmo fala, está em Mateus no capítulo 10, versículo 35. E as Escrituras não podem falhar. Se as Escrituras não podem falhar, se é revelação divina, se é lei divina, ele coloca então a vontade dele nas mãos de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Francisco de Assis diz, colocar a vontade como propriedade divina. Então, se diz as Escrituras que ele iria para a cruz, e as Escrituras não podem falhar, e essa é a vontade de Deus, ele se saísse da cruz agora para provar aos homens que ele realmente era o Cristo, ele deixaria de fazer a vontade divina. Agora nós estamos diante do apelo mais, podemos dizer assim, mais de atalho que eles podiam ter feito a Jesus. Nós acreditamos se você descer da cruz, mas se ele descer da cruz, ele nega a cruz. E a cruz é tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então a mensagem dele, que ele ouviu do Pai, que é a vontade do Pai, diz assim, está lá, ó, em Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Nega-se a si mesmo e carregue cada um a sua cruz. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E o que ele ouviu do Pai? Que cada um tem que carregar a sua cruz. Negar-se a si mesmo, não querer botar o seu eu na frente para se defender de nada. Ele não fez isso. Apesar de todos aqueles insultos, ele continuou se negando. Tinha poder para isso, mas não fez. Podia dar apenas uma provinha e voltar para a cruz. Mas aí não é negar-se a si mesmo. Já sabendo que é a vontade de Deus, você não pode sair um minutinho contra a vontade divina para depois fazer a vontade divina. Não é isso? Ele podia sair um minutinho da cruz, mostrava para os caras que era poderoso, depois voltava para a cruz. Ele mesmo se grampeava lá automaticamente. Mas sair um minutinho da vontade divina, aliás, não existe um minutinho da vontade divina, né? Porque não existe nem processo de tempo diante da providência divina. Só o desejo de cumprir a vontade divina, é que seja feita a tua vontade, não a minha, não de nenhum homem. E agora eles querem que ele desça da cruz, e é da vontade divina que cada um carrega a sua cruz. No livro Herculano, do Conde Rochette, quando o centurião, que nós vimos na vez passada a encarnação de Allan Kardec, né? Quando o centurião fala para Jesus, vamos trocar de roupa. E agora você veste centurião e você vai sair, vai embora, e eu fico no seu lugar. Ele, você um dia terá a oportunidade de viver um martírio por causa de mim. Mas, por enquanto não, essa cruz é minha, ela me pertence. Cada um tem a sua cruz, então essa é a lei divina. Negar a lei divina nessa hora foi a maior zombaria, o maior insulto que eles podiam fazer. Uma outra frase, quando eles falam assim, torcendo o nariz, diziam, né? Salvou os outros, por que não salva a si mesmo, se és o Cristo eleito? Ora, isso é baseado, como eu falei, no Salmo, no capítulo 22, versículo 7. Se você é o Cristo, é o poderoso. Agora vou além, hein? Além de Cristo, você é o eleito. É lógico que o Cristo já era eleito. Eles só estavam usando mais adjetivos para lembrar a ele que ele era o escolhido. Quer dizer, se você é o tal de Deus, se você é o principal, né? Por que ele não salva? Salvou tanta gente, não salva você mesmo? Mas o que acontece se Jesus se salvasse? O que acontece? Ele ia ficar lá com eles, ia continuar ali com eles, ia ter o quê? Ia ficar aqui no planeta? Para quê? Estaria pregando até hoje? Se ele era saudável, não tinha doença, mente sã, corpo são, como é que ia ser? Ia ficar aí com quantos anos? Para ter o quê?
Ou então mostrar para ele que ele era poderoso, para eles que ele era poderoso, para que ter o quê? Eles como discípulos? Qual a vantagem? Ora, Jesus já tinha lembrado isso faz parte da vontade divina. Tudo que eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Salvou os outros, por que não salva a si mesmo? É a passagem lá daquele homem com a mão ressequida. Num dia de sábado, o homem estava com a mão seca, e Jesus botou ele na frente de todos. Era no dia de sábado. E Jesus mandou: vem aqui para o meio. O homem foi para o meio. E disse Jesus: é lícito ou não fazer o bem no dia de sábado? É lícito fazer ou não o bem no dia de sábado? Salvar a vida ou não? Ora, isso está em Marcos, no capítulo 3, versículo 4. Então faz parte dele. Ele mesmo disse que salvava. Ele reuniu todos e botou o homem ali no meio, para que todo mundo visse. Ele falou: estenda a mão, e o homem ficou curado. E era dia de sábado, que eles não queriam que Jesus fizesse o bem no dia de sábado. E Jesus disse: é lícito sim fazer o bem no dia de sábado, é lícito salvar vida no dia de sábado. Então, se ele se diz salvador da vida, mas ao mesmo tempo ele diz assim, conversando com os discípulos lá em Nazaré, ele pergunta: o que os homens pensam de mim? Uns acham que tu é Elias, outros acham que tu é João Batista, outros acham isso, aquilo, um dos profetas. E o que vocês pensam de mim? Aí Pedro tomou a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Muito bem. Aí Jesus disse: muito bem, disseste bem, Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Quer dizer, intuitivamente você captou a vontade divina. Foi o meu Pai que está nos céus que te deu tal revelação. Então, uma mediunidade, uma ultrafania extraordinária, captou uma corrente de pensamento de alta vibração. Aquilo que o Paulo chama de nouri, né? Uma grande corrente de pensamento. Ouviu que ele era o Cristo. Então Jesus vai dizer: poxa, se eu sou o Cristo, por que falam as Escrituras do Cristo? Que ele tem que ir a Jerusalém, que lá ele vai ser traído, que lá ele vai ser condenado pelas principais autoridades, que ele vai para a cruz e no terceiro dia ressuscitará. Isso as Escrituras falam. E todos os apóstolos, como todos os judeus, sabiam que um dia isso aconteceria com o Cristo, porque as Escrituras falam isso do Cristo. Então Jesus, se eu sou o Cristo, vai acontecer isso. E aí só podia ficar ali, achava Pedro, naquele ensino teórico. Ele disse que ele era o Cristo. Jesus não nega, confirma, diz que isso veio por revelação espiritual. Pergunta para ele o que as Escrituras falam do Cristo. Ele mesmo responde que irá para a cruz, irá ser traído, condenado, assim. E para não ficar só em bate-papo, em ensino teórico, disse: levanta, vamos para Jerusalém, vamos fazer acontecer isso. Vamos botar isso em prática, vamos fazer com que se cumpra o que as Escrituras falaram. Aí Pedro vai e fala: não, Senhor, não vamos fazer isso. Isso é loucura. E negócio de ir para Jerusalém? Isso, mano, negócio de morrer, deixar, negócio de cruz. Aliás, Pedro sabia como é que era, tudo que é judeu sabia dali o que era a cruz. Todo dia tinha crucificação, e muitas. Claro que no caso de Jesus foram mais 2 junto com ele. Então eles sabiam como é que era bem o negócio de cruz. Que isso? Não, menos. E aí Jesus fala: cala a boca, Satanás, adversário da vontade divina, vai atrás de mim, me obedeça. Você está indo contra a vontade divina. Por isso está sendo Satanás, está sendo um opositor. Em hebraico quer dizer Satanás, opositor, contrário à vontade divina. Vai de reto, vai atrás de mim, me obedeça. Eu sei o que eu estou fazendo. As Escrituras falam, as Escrituras não podem falhar. Me siga. Aí veio essa discussão. Então se é assim, aí Pedro disse: então também vou para a cruz contigo. Ele: calma, Pedro, você vai ter a tua cruz, etc. Cada um tem a sua, cada um tem o seu momento. Aí veio o tema com relação a isso, se a gente deve ou não salvar a vida.
E aí ele dá o ensino, e se ele dá o ensino, tudo que o ouvido do meu Pai nos tem dado a conhecer é revelação divina. E o que ele ensina? Está lá, Marcos, capítulo 8, versículos 35 e 36. E que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então eles diziam, por que não salva a si mesmo? Se ele quisesse salvar a vida dele, ele salvar dos outros é uma coisa. Mas quando vem no dele, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Então, se ele fizesse a vontade daqueles que estavam zombando, ele estaria agindo contra a sua própria mensagem. Falou uma coisa e disse outra. Como que nós estaríamos hoje fazendo aqui esse estudo? Jesus mudou de ideia. Na hora da cruz, o bicho pegou e tinha muito cravo e muito chicote, o negócio não estava bom para ele. Aí ele voltou atrás da mensagem. É bom mesmo querer salvar a vida, porque isso é que é ganhar ela. Mas a vida está aqui, terrena. Ora, Jesus diz, é melhor perder a sua vida. Se você quiser, e que qualquer que quiser salvar a sua vida física, vai perder ela, a espiritual. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não ficar mais ligado a Deus, não cumprir mais a vontade divina. Marcos, capítulo 8, versículos 35 e 36. Então as frases, se eles tivessem conhecido Jesus, se eles tivessem seguido o ensino de Jesus, aquilo que eles estavam falando, eles dizem assim, realmente você disse. Quer mudar de ideia agora, Jesus? Nós já sabemos que você não vai negar a sua cruz, que você disse que cada um tem a sua cruz. Está em Mateus 16. E agora vai querer negar? Vai querer descer da cruz? E aí vem essa colocação. Que proveito tem um homem? Eu ganho a vida aqui, posso ganhar o mundo. E daí se eu ganho o mundo? E perco Deus? E mais? O que adianta ganhar o mundo como aquele cara que juntou tudo em celeiro, juntou, e disse, agora aproveita minha alma, curta, porque tem muita comida em fartura. E o Senhor apareceu para ele, insensato, hoje eu vou levar a tua alma. Então não adiantava nada, não tem pé nem cabeça. Eles não sabiam o que estavam falando. Ali, aparentemente, aquela sexta-feira era uma sexta-feira ruim, era uma sexta-feira do mal, uma má sexta-feira. A igreja sempre colocou na boca dessas autoridades e desses soldados, sempre colocou a ideia da má sexta-feira. A má sexta-feira é se Jesus tivesse descido da cruz, se Jesus tivesse salvo a sua vida, e seria mais um, como qualquer um, e não cumpriria a vontade de Deus. O que eles não sabiam é que se Jesus descesse da cruz, não poderia fazer algo muito maior do que descer da cruz. Descer da cruz é um fenômeno extraordinário, como andar sobre as águas, como transformar a água em vinho, como encher uma rede de peixe, como fazer Lázaro voltar do túmulo. Mas não deixar Lázaro voltar para o túmulo, isso ele não fez. Ele tirou Lázaro do leito do túmulo, mas depois Lázaro voltou. Mas o que eles não sabiam é que essa sexta-feira, se eles tivessem a paciência e lessem as escrituras e esperassem 3 dias, eles iam receber a maior resposta de todos os tempos. Aqueles que passavam por ali e falavam, olá, tu, o que está acontecendo? Está aí você salvando tanta gente, não pode fazer nada, e continuavam seguindo o seu caminho, os seus afazeres.
não tinham uma ideia de que ali não era uma sexta-feira má para Jesus. Não tinha essa ideia. Porque logo depois, no domingo, Jesus ressuscita. Eles até deram dinheiro para os soldados, comprando consciência para que os soldados inventassem que estavam dormindo, que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele. Nós vamos falar isso mais na frente. Criando a filosofia da dúvida, como nos lembra o Espírito Humberto de Campos através da psicografia com Chico Xavier. Mas, independente disso, passaram também como mentirosos e soldados corruptos e soldados fracos. Porque soldado que diz que estava dormindo na hora do serviço, né, é um incompetente. Além disso, ladrão, porque recebe dinheiro. E mais ainda, desmoraliza o seu chefe. Porque Pilatos não vai gostar dessa história que nós estávamos dormindo. Pode deixar que com Pilatos a gente se ajeita, porque ele também gostava de uma sacolinha de dinheiro. Tá certo? Então, nós estamos nessa situação em que a vitória de Jesus, essa sim que foi extraordinária com a ressurreição, eles acreditando ou não, hoje não tem uma pessoa que não compra um calendário ou não faz uma comemoração no ano novo que não sabe que o ano está marcado por causa do Cristo. O cara mudou o calendário e começou e dividiu a história em dois, e antes e depois. E até hoje são milhares de pessoas que visitam Jerusalém. Eu levei mais de 2 horas, depois que estava dentro da igreja, para poder ver o túmulo de Jesus. E não fui em período de Páscoa. Eu fui lá em setembro. Levei mais de 2 horas, um agarrado no outro, encostado no outro, para chegar no túmulo. E lá na hora que você fica no túmulo, você não tem condição de ficar mais do que 10, 15 segundos. E como diz a revelação de Neia Lúcio pelo Chico Xavier, ali não tem escrito nada como aqui jaz, presença de cinza, nem de sangue, não há nada. Aliás, já diziam os anjos, por que procura entre os mortos aquele que vive sua vida? Agora, a vitória foi de tal forma que ele não só desceu da cruz, mas ele usou a cruz para dizer para eles, está aí o maior fenômeno que a história teve. Nunca aconteceu isso na história. Um sujeito veio aqui, deixou o túmulo vazio e foi embora. Isso nunca teve na história. Então, se eles pudessem aguardar que aquela sexta-feira não era má, na igreja, no cristianismo inglês, ele chama de Good Friday, boa sexta. Good Friday, boa sexta. Eu falei direitinho isso, Good Friday. Good Friday, né? Então, boa sexta. Se eles tivessem visto pelo lado espiritual, como fala a igreja cristã e canta, na Inglaterra, né? E canta sobre essa vitória do Cristo, se eles tivessem a ideia do Good Friday, que a sexta-feira era boa, eles tinham de esperar, eles não estavam fazendo a leitura correta. Ele estava, Jesus simplesmente cumprindo o que era a vontade divina. Nega a si mesmo, não reage, ele não reagiu, ainda mandou perdão para todos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, são dementes. Estão em profundo monoideia, não mudam de assunto, são loucos, estão indo para comemorar a Páscoa, passa por aqui, Páscoa, olá, são dementes, perdoa, eles não sabem o que fazem, são completamente dementes, estão delirando, são esquizofrênicos, estão em processo de delírio, estão dementados. E se eles tivessem a leitura correta, veriam que aquela foi a maior sexta-feira de todos os tempos.
Nunca teve uma sexta-feira tão desafiadora, que se ele salvasse a vida, ele ia perder. Se ele salvasse a vida e ganhasse o mundo, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma, não estar com Deus? Se ele descesse da cruz e passasse a cruz dele para os outros, ficaria ridículo. Aqueles ladrões lá, e ele não na cruz. E aí seria pior, porque ele teria que fazer bonito, tirar os ladrões de lá, e desrespeitaria a autoridade de Roma, quando ele fala que a autoridade merece respeito. Você não poderia fazer nada, Pilatos, se isso não fosse te dado pelo alto. Então ele estaria mais uma vez desrespeitando o que ele acabou de falar horas antes, diante do tribunal, dizendo que Pilatos agia, e a condenação que ele realizava, a permissão para que Jesus fosse condenado, né? Só a força divina poderia dar isso para ele, porque se não quisesse, como brincamos, como o pastor Lino lembrou, Chico Xavier dizendo certa vez para ele, se quando a vida não quer, faz uma bolinha de sangue, ó, e o sujeito vai embora no derrame, é isso? Apaga no AVC. Então, é a vontade divina. E todas as escrituras, Jesus, Paulo e Pedro, falam muitas e muitas vezes que a autoridade merece ser respeitada. Ora, tanto que na frase de Jesus, inesquecível, é: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César é o poder constituído no mundo, legítimo, que merece respeito. Deus é um outro tipo de poder, não quer nada dessas coisas materiais. Mas ele disse que ninguém pode servir a Deus, é o Mamon. Mamon é o corruptor. Mamon é o corrupto. Mamon é o poder distorcido. Mamon é a riqueza distorcida. Isso ninguém pode ser. Tá certo? Daí dizer Francisco de Assis e o próprio Jesus, que diante do tribunal da nossa consciência, nós devemos seguir a nossa consciência e não a da autoridade, se ela não for coerente com a sua consciência. Tá certo? É que quando Pilatos determinou que Jesus seria condenado, também fazia parte das Escrituras. Mal ele sabia que as Escrituras estavam sendo cumpridas. Mal os judeus sabiam que se ele descesse da cruz, estaria sendo repugnada a próprias escrituras dele. E Jesus não teria nada para ganhar aqui, que não tenha muito, muito, muito mais no reino dos céus. Então, a visão é completamente distorcida. A sexta-feira foi grandiosa, só precisava esperar, porque depois da sexta vem a Páscoa, e depois da Páscoa, de manhã bem cedo, no domingo, antes do sol nascer, estava ali a resposta da vida em plenitude, da vida em abundância, que deixou claro para os homens que túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal, e que liberto sempre canta e vibra. Muita paz, fique com Deus.